Mas antes de iniciar as nossas mesas, eu gostaria de convidá-los a ouvir a mensagem gravada pelo CEO e Executive Director do ISPOR, especialmente para o nosso evento. Vamos dar uma olhada? As a global society, I think we have an opportunity to lead an exploration of how a global approach to rare diseases could be mounted and how we might better Acho que aqui leverage temos the uma experience and knowledge oportunidade de liderar e observar como uma organização global pelas doenças raras pode ser montada, por exemplo, para avançar o pensamento e a decisão em reação à gestão das doenças raras. Eu digo isso como alguém que teve o privilégio de viver e trabalhar em 6 continentes e que tem uma afinidade especial, eu tenho que dizer, com a América Latina. E as pessoas que têm doenças raras, junto com os seus cuidadores, normalmente passam por dificuldades econômicas, mais isolamento social, atrasos no tratamento, acesso ao tratamento. E, no fim das contas, resultados de saúde ruim, isso me incomoda muito. Como CEO do ISPOR, eu quero aproveitar os nossos recursos inteiramente para expressar melhor o nosso mandato global e apoiar melhor os esforços dos nossos capítulos. Na verdade, eu quero que o ISPOR trabalhe muito mais próximo dos nossos parceiros para que juntos a gente possa mover essa agulha no chão mesmo e conseguir resultados melhores. Não é coincidência que essa nossa visão fale muito especificamente de um mundo em que a saúde é acessível, em que ela é eficaz, ela é eficiente e acessível financeiramente a todos. Esse é o nosso norte, é para isso que a gente trabalha, e eu quero convidar todas as unidades do ISPOR a trabalhar comigo para tornar essa visão real. E nós podemos começar seguindo o trabalho que temos fazendo com o engajamento de pacientes, o trabalho que temos feito em relação a doenças raras. Porque para mim é inaceitável essas pessoas com doenças raras serem isoladas, estarem em dificuldades econômicas e enfrentem esses atrasos no tratamento. Dá para fazer melhor com o trabalho conjunto, então é um prazer, eu sou muito grato pela oportunidade de falar virtualmente. É uma pena não poder estar com vocês em pessoa, mas saibam que eu estou em espírito e que vocês têm o meu completo apoio como CEO da ISPOR para se aprofundarem nessas questões que importam, conforme a gente progride nesse trabalho com a gestão de doenças raras. Eu quero muito ver os resultados da reunião de vocês. Estou ansioso para trabalhar junto com vocês para melhorar o processo de decisão sobre saúde em Brasil, na América Latina e no mundo inteiro. Muito obrigado. Uma salva de palmas, gente. E olha, calcula-se que existam no Brasil cerca de 13 a 15 milhões de brasileiros com uma doença rara. São homens, mulheres, crianças que enfrentam desafios múltiplos relacionados ao diagnóstico, manejo da patologia e acesso ao tratamento, independente de ser medicamentoso ou não. Para discutir esse tema central para a construção de um novo ecossistema para as doenças raras, contamos com pessoas-chave. A Casa Hunter tem a honra de convidar para a discussão desse tema a senhora Vanessa Tait, do Hospital Albert Einstein, que vai moderar a mesa. Uma salva de palmas. O fundador e presidente da Casa Hunter, Antoine Daher. Tony, tô vendo que você vai trabalhar bastante nessa edição, hein? A senhora Alexandra Hamber, presidente do Rare Diseases International, o RDI. O senhor Alexandre Fioranelli, diretor de normas de habilitação dos produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O senhor Fernando Aif,
professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor-geral do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP. O senhor João Batista da Silva Júnior, gerente da Gerência de Sangue, Tecidos, Células, Órgãos e Produtos de Terapias Avançadas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A senhora Laís Bonilha, coordenadora da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. O senhor Natan Monsores, coordenador geral de doenças raras do Ministério da Saúde, professor doutor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Universidade de Brasília. O senhor Roberto Giuliani, professor titular do Departamento de Genética da UFIRGS, fundador do Instituto Genética para Todos e presidente do Conselho de Administração da Casa dos Raros em Porto Alegre. A senhora Thaís Mello, endocrinologista e diretora médica da Boehringer Ingelheim no Brasil. E agora sim, assim que ela subir, a gente vai ter a nossa segunda mesa composta, né? Senhora Vanessa Tais, vou dar a palavra para a senhora para começar mais uma mesa de debate. Por favor, fique à vontade, para a gente absorver muito mais informação aqui com vocês. Boa discussão. Obrigada, Camila. Bom, boa tarde a todos. Em nome da Casa Hunter, eu gostaria de agradecer a honra de conduzir essa mesa com algumas das pessoas mais envolvidas e conhecedoras do tema de doenças raras no Brasil e no mundo. E para abrir a discussão, a gente vai ouvir um vídeo gravado pela doutora Inês Alves, membro do Comitê dos Medicamentos Órfãos do EMA, Agência Reguladora Europeia. Alguns pontos que poderão ser de interesse. Colaboração dos stakeholders, ou das partes interessadas das várias entidades. Na Europa temos visto os benefícios de promover a colaboração entre associações de pessoas com doença rara, os profissionais de saúde, os responsáveis pela elaboração das políticas, de estratégias da saúde e da indústria farmacêutica. Ao estabelecer um diálogo aberto e trabalhar em conjunto, dentro de algumas restrições, estas partes interessadas podem identificar desafios e desenvolver soluções adaptadas às necessidades da comunidade de pessoas com doença rara. A comunidade brasileira de doenças raras poderá considerar a possibilidade de estabelecer esforços de colaboração semelhante para promover mudanças positivas. Talvez já tenham estabelecido várias, gostaria muito de conhecê-las e de certeza que podemos aprender uns com os outros. Em relação ao quadro regulamentar da EMA, da Agência Europeia do Medicamento, para os medicamentos órfãos, inclui o quê? Inclui incentivos à investigação e desenvolvimento, ao conhecido R&D, processos de revisão acelerados e exclusividade do mercado para alguns produtos. Recentemente também foi revisto todo o componente regulamentar pela Comissão Europeia e que entrará em vigor, penso eu, entre 2026 e 2027. Considerando que a Anvisa, a Agência Reguladora Brasileira, tem obviamente os seus próprios processos, poderá ser oportuno explorar a forma como elementos do quadro europeu poderão ser adaptados ao contexto brasileiro para criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento e acesso a medicamentos órfãos no Brasil. Também as associações de pessoa com doença rara na Europa têm sido fundamentais na defesa das necessidades da comunidade das doenças raras e garantir que a voz das pessoas e das famílias são ouvidos ao longo do processo do desenvolvimento de acesso de medicamentos órfãos. Outra questão tem a ver com o preço e o reembolso dos medicamentos órfãos. Na Europa têm sido exploradas várias estratégias de preço e reembolso para garantir a sustentabilidade do acesso a medicamentos órfãos. Embora o sistema de saúde brasileiro tenha obviamente os seus próprios desafios, tal como qualquer outro sistema, poderá ser benéfico examinar como
modelos mais inovadores, talvez, como acordos com uma entrada gerida de medicamento no mercado ou esquemas de partilha de risco poderão ser adaptados para melhorar o acesso a medicamentos órfãos no Brasil. Os países europeus também têm beneficiado de colaborações transfronteiriças, como as redes europeias de referência, estando eu mais envolvida com a rede europeia de referência para as doenças ósseas raras, o que facilita, obviamente, a partilha de conhecimento, a investigação e as melhores práticas na gestão e no seguimento de pessoas com doença rara. Um bem-aja a todos. Bom, depois de ouvir um pouco da experiência europeia, a gente pode afirmar, sem muita dúvida, de que, do ponto de vista regulatório, o Brasil se aproxima do que tem sido observado em outros lugares do mundo. A gente não está muito distante. Eu acho que a gente tem grandes desafios do ponto de vista de acesso, reembolso. E, para já começar a discussão, eu vou fazer a primeira pergunta para a Alexandra. Alexandra, qual é a percepção do Rare Diseases International hoje sobre o cenário das doenças raras no Brasil e como o RDI pretende envolver o país em suas ações de democratização do acesso aos pacientes? Thank you for the question. Obrigada. Eu vou falar em inglês. Eu consigo ouvir a minha voz por enquanto. É normal isso? Eu vou tirar. Melhor assim. Eu sou Alessandra Ambert-Perret, eu sou chefe da Rare Diseases International, que é a aliança global de pessoas vivendo com doenças raras. Como vocês sabem, não somos muitos, mas juntos somos sim. Há 30 milhões de pessoas vivendo com doenças raras. É um prazer saber que a Casa Hunter é uma das nossas parceiras mais recentes, e eu vou tentar trazer um pouco da nossa perspectiva nesse painel. A RDI vê o caso brasileiro, pelo que eu ouvi essa manhã, como um lugar de progresso imenso. Eu vejo muitos passos largos sendo dados através da união da comunidade, de diferentes disciplinas. Isso é um grande exemplo de como conquistar progressos. A gente também ouve, por outro lado, que existe muita colaboração. Então, a gente quer aproveitar essa criação de diferentes partes para mostrar. A gente tem, por exemplo, uma ferramenta chamada Mapping Rare, em que a Casa Hunter pode mostrar o que eles fizeram com a Casa dos Raros. Isso é um jeito de criar uma conscientização. Como foi dito hoje de manhã, a gente ainda precisa de muito engajamento para que as pessoas possam entender o que é uma doença rara, quais são os desafios e quais são as soluções que funcionam. E o Brasil realmente é um país que está numa posição de liderança aqui. Um outro aspecto em que o Brasil pode desempenhar um papel importante é no advocacy. Eu fiquei muito feliz de ver hoje de manhã que o papel era sobre políticas públicas. É assim que fala em português? Porque a gente teve uma discussão com o Stanley ontem. Eu perguntei qual era o fator central de sucesso da Casa dos Raros, é o concerto de políticas. Então, a RDI tenta ter um papel firme na influência do ecossistema global, mas não só isso. A gente procura oferecer apoio aos membros para defender esses direitos a nível local, para o Brasil e a América Latina, e dentro do próprio país. A gente tenta ter algumas oficinas para discutir como conectar o regional, o local
e o global, para que a gente possa conectar a iniciativa a nível local. Como vocês sabem, existe a Organização Mundial de Saúde, vocês devem ter ouvido falar muito deles durante a Covid, e organizar esse ecossistema começa com a Organização Mundial da Saúde, porque são eles que decidem em políticas a nível mundial. E o Brasil, como parte dessa Organização Mundial de Saúde, vai ter um papel de dar um input para fomentar e orientar essas decisões. E isso reflete o que acontece a nível nacional, porque nas doenças raras, a gente percebe que a gente não consegue trabalhar isoladamente. Todas essas escolhas locais influenciam outras decisões locais. E a gente espera que o Brasil possa contribuir com esse esforço. E com certeza a gente pode se beneficiar dessa colaboração internacional, porque a gente tem muitos desafios em comum. E para dar sequência, eu vou tomar a liberdade aqui de não seguir a ordem específica em que vocês estão sentados, e a próxima pergunta é para o Natan. Natan, você tem um longo histórico de estudo e compreensão do cenário de raras. Como você resume os primeiros meses à frente da Coordenadoria de Raras no Ministério da Saúde? Então, boa tarde para todos e todas. Os primeiros meses são sempre um desafio para qualquer processo de gestão, mas a gente não consegue avançar com políticas públicas sem o conhecimento do cenário, né? Vou aproveitar aqui a metáfora aqui do cenário. Então, o nosso trabalho no primeiro ano foi de identificação de gargalos e pontos, né, nos quais o Ministério da Saúde poderia atuar. Então, conversamos com todos os serviços, fizemos reuniões sistemáticas com todos os serviços de referência em doenças raras, ouvimos dos profissionais da ponta quais eram as necessidades, e, a partir dessas necessidades identificadas, construímos um plano de ação, né? Parte dessas necessidades passam por 3 momentos fundamentais. A primeira grande necessidade é de termos um parque tecnológico adequado para a realização de diagnóstico dessas doenças. Então, em vários estados, a gente ainda enfrenta a dificuldade de não ter os equipamentos adequados, não ter equipes profissionais para fazer sequenciamento de nova geração ou identificação de determinados aspectos da biologia molecular dessas doenças. Então, essa já foi uma questão tratada e já temos avançado com isso, né? Já há 2 grandes laboratórios brasileiros que começam a se organizar para fazer esse serviço, que é o Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, e o Instituto Nacional de Cardiologia, que tem um equipamento de sequenciamento e é do Ministério da Saúde, e a gente está colocando isso à disposição da rede para, enfim, chegarmos aí a um patamar de 40 mil sequenciamentos de nova geração acontecendo a cada ano, pelo menos. O segundo gargalo era a organização de equipe. Então, já foi falado aqui anteriormente, não temos geneticistas, né, em quantidade, em número suficiente para atender um país de dimensões continentais. Mas isso não é por falta de boa vontade dos geneticistas ou de organização das sociedades médicas, né, que atuam no setor. Mas precisamos criar ferramentas para que esse atendimento alcance, né, os diferentes rincões do Brasil. Então, nesse sentido, as ferramentas de telemedicina, telesaúde, são uma estratégia extremamente adequada. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que a distância de Belém para Manaus é a mesma distância de Belém para Belo Horizonte. Então, né, quando eu falo de região norte, vazio assistencial, a gente tem que ter em vista essa enormidade que é o Brasil. E há circunstâncias muito especiais que, com essas novas ferramentas, a gente conseguiria, em parte, amortizar e induzir algum tipo de solução. E, por fim, né, o terceiro grande gargalo foi a forma como os pacientes são acolhidos e tratados, né, como eles recebem os medicamentos dentro das nossas redes. Então, para quem vive com doença rara, talvez um cenário muito comum, né, para quem precisa de biológicos, né, medicamentos biológicos, é pegar o isopor, ir a uma farmácia de alto custo, receber esse medicamento e ficar buscando na rede o local adequado para fazer a aplicação do medicamento. Então, nós temos ainda um certo grau de desorganização da rede em relação a medicamentos infusionais. Então, estamos direcionando os nossos esforços para a criação, dentro da rede, de um ponto de atenção que permita
o adequado monitoramento, a infusão, o cuidado farmacêutico do paciente que tem uma condição crônica complexa, rara, para que esse paciente consiga ser atendido de forma adequada, ser acolhido, e que a gente dê um retorno para o sistema de economicidade, de uso racional desse medicamento, que são os princípios da boa assistência farmacêutica. Então, nesse ano e meio, parte das nossas ações foram direcionadas a isso, organização da casa. E já fizemos algumas ações para fora também. Então, criamos um novo site de doenças raras, no portal do Ministério da Saúde, que tem toda a informação regulatória de PCDTs, protocolos, painéis de informação. Então, é o início, mas a gente ainda tem muito a caminhar. Tem que organizar ainda as questões do programa de triagem neonatal, que a gente pegou também numa situação bem complexa do ponto de vista de organização. A gente tem que avançar na discussão sobre terapias avançadas. O João está aqui, enfim, Fernando também é um querido amigo que está sempre nessa pauta com a gente. Então, tem muito a ser feito, mas já demos um pontapé bem importante. Conseguimos expandir a nossa rede em mais de 50%, em número de serviços habilitados, em capacidade de atendimento, em 1 ano e meio. Então, a gente espera que até o final da gestão a gente consiga dobrar, talvez triplicar a quantidade de serviços de referência em doenças raras no Brasil. Obrigada, Natan. E parabéns pelo trabalho e por enfrentar esse desafio de uma forma tão estruturada, porque, de fato, montar um ecossistema completo para atender toda a jornada dos pacientes com doenças raras é muito complexo. E quando a gente pensa em acesso a medicamentos, a gente sempre pensa no papel da Anvisa de aprovação desses medicamentos, então vou chamar o João na sequência. E aí, a Anvisa promoveu há poucos meses algumas ações inovadoras, entre elas estabelecer critérios para aproveitar as avaliações de agências reguladoras estrangeiras equivalentes à Anvisa aqui no Brasil e a criação de um grupo de trabalho para evidências de mundo real para oferecer suporte técnico. Você podia falar um pouco como é que essas ações vão conversar com as necessidades observadas no mundo das doenças raras? Primeiro, boa tarde, pessoal. E quero, em nome da Anvisa, agradecer ao Tony pelo convite. É muito bom a Anvisa estar participando desse evento. Sempre a gente participa, Então, a primeira coisa, agradecer vocês aí pela participação. Eu acho que esse tema, dessa questão desse grupo de trabalho, uma das mais ações da Anvisa nesse campo das doenças raras, e não só das doenças raras, que na verdade, esse GT... Primeiro, eu acho que eu vou explicar para as pessoas, porque eu acho que as pessoas aqui, pacientes que estão aqui nos ouvindo, é assim, a Anvisa, para ela fazer uma aprovação, toda vez que entra um produto no país, um medicamento, um equipamento, ela precisa fazer uma avaliação de riscos e benefícios. Então, ela vai usar a chamada evidências. As evidências mais fortes que a gente tem hoje na pesquisa científica é o ensaio clínico, que usa pacientes, usa dados lá dos animais, dos laboratórios, estudos pré-clínicos, mais os dados controlados de pacientes, e que você consegue, então, fazer uma avaliação de risco-benefício e dizer, esse produto é seguro, é eficaz para aquela doença X que você está tratando e está sendo produzido com qualidade. O mundo está avançando, Nós estamos trabalhando hoje com inteligência artificial, com big data, por exemplo, muitos dados. Então, está se observando que, conciliando os estudos clínicos, esses dados que vão ser desenvolvidos a partir de estudos controlados, a gente pode também utilizar dados de vida real, é o que a nossa colega colocou aqui. Então, o mundo inteiro regulatório, a nossa colega aqui da agência europeia falou um pouquinho antes, mas o mundo inteiro, todo mundo no campo regulatório está pensando como é que nós podemos aproveitar os dados da vida real, os dados que são produzidos pelos médicos, no acompanhamento do paciente, para você conseguir, então, implementar e acelerar esses processos de entendimento desse produto, desse medicamento para a população. A gente ter mais dados para conseguir entender, Então, nas doenças raras, é muito importante isso, porque muitas vezes os estudos clínicos já são feitos com poucas pessoas, porque a doença é rara, é feito numa situação onde você não tem alternativa terapêutica, então você não tem muito comparadores, porque não tem uma outra alternativa. Então, você ter mecanismos de acompanhamento e mecanismos de dados de vida real, que ela colocou, é muito importante. A Anvisa, então, ela criou um grupo de trabalho, e esse grupo visa um pouco isso. Que dados nós podemos utilizar? Como que nós podemos conciliar os dados de um ensaio clínico com os dados da vida real? Como pode ser feito isso? E a gente tem começado a perceber algumas possibilidades
de uso, já, por exemplo, numa ampliação de indicação. O que é isso? Quando você registra um produto, um medicamento, você tem lá, a empresa apresenta, olha, ele serve para essa doença, nesse estágio da doença, para essa idade, e ali tem que ser usado daquele jeito, porque se a gente não usar daquele jeito, a gente não tem garantia que vai ser eficaz. Só que a vida real vai mostrando, né, os médicos e os clínicos vão mostrando outras atualidades, outras utilidades daquele produto. Então, você pode talvez utilizar os dados de vida real para ampliar a indicação, para melhorar, por exemplo, olha, isso aqui foi registrado em 2 anos, a gente está observando que talvez com 3, 4 anos também seja eficaz. Ou seja, parece, por isso que um GT, tá? Parece que é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar a entender um pouco os produtos e conciliar com os estudos clínicos evidências para a gente poder aprovar e monitorar esses produtos aí no ciclo de vida, né? Nesses produtos, a partir todo produto, tá, pessoal? Todo medicamento, a partir do momento que ele é registrado, é monitorado isso aí, uns com mais vigor, monitorados muito mais periodicamente, e outros com um espaço maior de monitoramento. Mas os dados de vida real estão nesse contexto. Tá? Esse GT está trabalhando, é uma pilotagem. O que é isso? Nós estamos observando com calma, para ver como é que a gente vai utilizar esses dados, como é que vai se construir um sistema nacional de dados, isso é fundamental. E aí não só a Anvisa utilizar, mas também o Ministério da Saúde e outros órgãos utilizar esses dados. E o mundo inteiro está trabalhando com isso, principalmente em doenças raras e terapias avançadas. É fundamental esse tipo de banco de dados e de mecanismos de monitoramento de vida real. Certo? Não sei se eu respondi, mas é um pouco essa discussão. Obrigada, João. E particularmente, como você comentou, no cenário das doenças raras, em que a gente sabe dos desafios de conduzir ensaios clínicos randomizados e de ter dados e desfechos de longo prazo, isso vai ser muito importante. Obrigada. E aí, quando a gente fala em pesquisa, né, em desenvolvimento das evidências científicas, eu queria convidar a Laís a responder a próxima pergunta, porque a pesquisa clínica é um ponto muito sensível para a comunidade de raras, porque a pesquisa é considerada o primeiro caminho para acesso a tratamento dos pacientes com doenças raras. Então, quando a gente viabiliza trazer mais pesquisas para o Brasil, a gente, de alguma forma, antecipa o acesso dos pacientes brasileiros a esses tratamentos mais inovadores e que podem trazer benefício para os pacientes. E a gente observou um aumento, dobrou a quantidade de pesquisas para ultra-raras no país com a Resolução 563. E, recentemente, a gente teve o veto do presidente da República para a normativa do pós-estudo. E aí, só para esclarecer de que veto a gente está falando do veto do inciso 6 do artigo 33 da Lei 14.874 desse ano, que fala sobre o prazo para a continuidade do fornecimento gratuito do medicamento experimental após o encerramento do estudo. Acreditava-se que, estabelecendo esse prazo, a gente incentivaria a indústria a trazer mais estudos para o Brasil. Com esse veto, como é que você avalia o cenário atual? Se ele permanecer, isso pode acabar com a vinda de pesquisas para doenças ultra-raras para o Brasil? Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer também, agradeço a oportunidade de estar aqui, num evento tão importante, discussão muito importante também, e muito satisfeita em ouvir já os colegas que me antecederam. Eu sou fisioterapeuta de formação, tenho interesse pessoal e profissional na assistência, no cuidado às pessoas com doenças raras. Enquanto eu assisti à mesa hoje de manhã, fiquei imaginando a política de cuidados. Existe uma política pública hoje de cuidados, e quando o Tony falou hoje de manhã, nós precisamos nos preocupar com os cuidadores. Eles chegam aqui, às vezes, em situação pior do que as pessoas que estão sendo cuidadas. Então, eu fico muito satisfeita. Acho que é assim mesmo que a gente qualifica o que a gente tem feito, e em grupo, em pessoas com olhares diferentes, que a gente qualifica e avança. Então, muito feliz. Eu quero parabenizar ao evento por proporcionar essa discussão aqui. Vou fazer minha autodescrição rapidamente. Eu sou uma mulher pequena, branca, de cabelos castanhos, e estou usando uma camisa estampada, verde e marrom, e uso óculos. Não tenho nenhum conflito de interesses na minha fala aqui. Eu estou na coordenação da CONEP, mas sou uma professora de uma universidade pública federal. Acho importante nessa pergunta, Vanessa, quando a gente diz a pesquisa é uma possibilidade de tratamento para as pessoas com doenças raras, a gente precisa
refletir sobre essa afirmativa, né? Porque a pesquisa não é tratamento. E sim, eu compreendo que, às vezes, é a única possibilidade. E aí, eticamente falando, ser essa a única possibilidade não é uma coisa boa. A coisa boa mesmo seria se a gente aqui pudesse afirmar que o Brasil é um país que cuida bem das pessoas com doenças raras desde o dia que elas nascem. E essa assistência vem com toda a segurança, garantia de proteção e ainda o desenvolvimento das pesquisas podendo trazer avanço, né? Mas não é isso que acontece. Então, acho que primeiro a gente precisa pensar o que seria o ideal. O ideal seria isso, diagnóstico precoce, possibilidade de acesso a tratamento, multiprofissional, trabalho em equipe, integrado, enfim, que toda a rede, né, desde a atenção básica, porque a gente está falando de uma atenção especializada, mas a pessoa ela não mora lá no hospital, não mora numa clínica de reabilitação, ela mora em casa. Então, a gente tem que pensar desde a qualificação da atenção primária em saúde, onde moram as pessoas, e o caminho que ela percorre pela rede, até o dia que ela precisa ser internada, eventualmente, enfim, ou acessar um tratamento, né, especializado, e a gente sabe que precisa, mas que ela mantenha ali sua frequência na clínica de reabilitação, volte para casa, e que a equipe de referência da atenção primária também não desassista essas pessoas. Elas não são porque elas têm febre final de semana, porque elas... Não tem que ser no dia que ela vai ao hospital, não tem que ser o dia que ela vai à clínica. Eu estou dizendo isso porque eu atendo na atenção primária também, então, como profissional de saúde. É importante que a gente faça essa diferenciação. Precisamos defender acesso ao cuidado, cuidado qualificado, pronto. E ainda pesquisas, e ainda acesso a pesquisas. Então, pesquisa não é tratamento, e nós precisamos afirmar isso. Bem, às vezes é o que tem. E aí, então, a gente vai lá numa segunda opção. É o que temos. Então, a segunda afirmativa que a gente precisa fazer, vamos fazer de forma segura, vamos fazer de forma protetiva, vamos fazer com o cuidado que a pessoa que já é mais vulnerável merece. Então, nós não podemos vulnerabilizar quem já é vulnerável. É o contrário, para promover equidade, a gente tem que cuidar mais. E sim, houve um dia que esse cuidar mais, né, dentro do sistema CEP-CONEP, esse cuidar mais acabou limitando que as pessoas com doenças ultra-raras participassem de pesquisa. Então, por que eu fiz todo esse caminho? Para a gente pensar por que se chegou na 563. É uma resolução que é específica para as pessoas com doenças ultra-raras, para que as pesquisas não deixassem de vir ao Brasil, para que as pessoas pudessem participar precocemente e ter alguma possibilidade de cair num braço de tratamento, e caindo no braço de tratamento, que ela tivesse, então, possibilidade de começar a se tratar antes, né, dessa medicação realmente se comprovar efetiva, eficaz, segura e que fosse disponibilizada. Mas é possível que se caia no braço placebo. E se cair no braço placebo, não tem problema, porque o nosso sistema é robusto, é preocupado com questões de justiça, com questões da ética, e a pessoa que cair, mesmo que ela caia no braço placebo, ela tem direito a receber depois, posteriormente, esse medicamento, assim que ele for considerado eficaz para a condição que está sendo estudada. Então, sim, a pessoa vai receber. Ou ela recebe no braço de tratamento experimental, ou ela recebe posteriormente, quando a medicação for efetiva, né? Então, sobre isso, o que aconteceu? Como as pesquisas não vinham muito ao Brasil, porque a nossa regulamentação é protetiva com relação aos direitos dos participantes de pesquisa de modo geral, a gente afirma no Brasil que a pessoa que se colocou em risco ao desenvolver um produto por questões de ética, de justiça, é princípio, né, de justiça, princípio ético, ela merece compartilhar daquele benefício, aquele benefício que é também do patrocinador, porque ele está produzindo um produto a ser vendido. E a pessoa participa junto, tem o seu interesse também, um benefício individual, né? Quando esse benefício individual acontece, não é sempre que acontece, ela merece manter esse benefício individual. Não seria justo que ela participasse da pesquisa, corresse risco, fosse internada. Sim, muitas coisas podem acontecer durante um processo de pesquisa. Então, ela precisa, por justiça, também garantir aquele benefício que o patrocinador alcançou, né? Sucesso para todo mundo, então a pessoa merece receber o medicamento. No Brasil, a gente diz que o participante de pesquisa, e a gente diz pela nossa regulamentação, ele merece receber enquanto lhe for benéfico. Enquanto for benéfico, ele merece receber.
Por que isso, gente? Porque direito ético não tem vencimento, não tem prazo de vencimento. Dá para vencer 2 anos depois, agora acabou o seu direito, acabou a ética, acabou a justiça. Não podemos afirmar isso enquanto sociedade. Precisa ser garantido e mantido. E hoje, pela nossa resolução 466 e pela 510, são as 2 principais resoluções do sistema CEP-CONEP, esse direito é garantido. A pessoa vai receber. Especificamente para as pessoas com doenças ultra-raras, foi negociado por vocês. Vocês disseram, não queremos essa proteção, que é justa, que é boa, ela, às vezes, nos retira a possibilidade de participar de pesquisas, porque elas vêm menos para o Brasil. Então, o sistema CEP-CONEP, ouvindo vocês, disse, ok, exceção, é regime de exceção. E, para mim, quando eu cheguei no sistema CEP-CONEP, eu fiquei surpresa. Falei, meu Deus, a gente desprotege justamente quem mais precisa ser protegido. E aí eu vi, na época, o Jorge Venâncio me disse, Laís, demanda das pessoas que fazem uso. Então, muito justo. Bem, hoje, então, com a nova lei, né, a gente tem uma lei, e essa lei decidiu que precisa ter um tempo específico, e se colocou aqui 5 anos. Se pensou em 5 anos. Eu imagino que pensaram em 5 anos, porque a gente tem essa resolução 563, que é específica para doenças ultra-raras, e que diz ainda, né, porque é vigente, diz 5 anos, então, a partir do registro na Anvisa, a partir da precificação da CEMED. Como é que fica? Então, bom, vamos voltar, né? Essa é a regulamentação que é vigente hoje, até o final de agosto, porque essa é uma lei que já está vigente, ela já está publicada e ela entra em vigência depois de 90 dias. Então, final de agosto, essa lei está vigente, né? Vai começar a funcionar. No artigo 33, que é a Fazenda cita, ela diz que o fornecimento gratuito desse medicamento experimental para todas as pessoas, ela vai ser garantida, mas ela pode ser interrompida em alguns incisos que está descrito aqui. Justamente no 6º, estava escrito o seguinte, transcurso do prazo de 5 anos, contado da disponibilidade comercial do medicamento experimental no país. Ou seja, as pessoas todas, não as pessoas com doenças ultra-raras, nem raras, todas as pessoas que participam de pesquisa, quando acontecer do medicamento ficar disponível na farmácia, não é no SUS, na farmácia para comprar, depois de 5 anos que ele estiver disponível para comprar na farmácia, independente se o SUS disponibiliza ou não, o participante de pesquisa deixa de receber pelo patrocinador o medicamento. Na opinião da CONEP, do sistema CEP-CONEP, isso é injusto, porque essa pessoa que participou do desenvolvimento do produto vai passar a comprar, vai ter que ir na farmácia comprar o medicamento, vai ter que tirar dinheiro do salário, vai ter que ir lá comprar o medicamento. Então, na nossa opinião, não é justo, é um veto muito adequado e a gente precisa manter esse veto. Aí, vejam, né, já conversei com o Tony disse, e as pessoas com doenças raras, como é que a gente fica? Gente, vocês, pessoas com doenças raras, estão em regime de exceção, já estavam em regime de exceção e devem continuar em regime de exceção. Esse regime de exceção, onde que ele entra? Entra na regulamentação da lei, que vai acontecer e vai ser publicado lá no final de agosto. Então, nesse sentido, eu fico muito tranquila, porque vocês vão poder fazer como já fizeram antes e fazer um pleito junto ao Ministério da Saúde, que é quem vai publicar o regulamento, como vai funcionar para a pessoa com doença rara, que é o mais justo. Né? Inclusive, a gente já conversou sobre isso. Quando veio a 563, lá no finalzinho da 563 está escrito assim, para todas as pessoas que não se adequarem a essa, para todas as questões que não estiverem adequadas ao que está escrito aqui, a 563 tem 2 páginas, é bem simplesinha, vale o que vale para todo mundo. E a gente já discutiu sobre isso em algumas situações de exceção, de lacuna ali na 563, eu fui contra, e eu disse, gente, o fato de não estar previsto nesse papel não quer dizer que a pessoa com doença rara deixa de ter a doença rara, ela tem a doença rara. Entendo, é exceção para sempre, né? Então, a gente precisa trabalhar de modo diferenciado. Vocês não devem, na nossa opinião, entrar na regra geral. A regra geral é geral. As pessoas com doenças raras precisam, dentro da regulamentação, via Ministério da Saúde, ter especificidades com relação a isso e garantir o acesso que vocês solicitam. Obrigada, Laís. E eu acho que, especialmente no Brasil e talvez outros países em desenvolvimento, a gente sinta mais o impacto disso, porque existe um intervalo muito grande entre o registro do produto e
a incorporação dessas tecnologias no sistema público ou sistema suplementar. Então, talvez para outros países, países europeus, por exemplo, esse intervalo para o fabricante não seja tão impactante, o fato de, né, ter um limite. Mas para a gente acaba fazendo muita diferença, porque, de alguma forma, pode impactar a pesquisa, que é a pergunta que eu vou fazer para a Thaís na sequência, e a gente continua com o tempo longo até reembolso, né? Então, como é que a gente equilibra esses dois mundos? Então, Thaís, eu queria que você trouxesse para o grupo um pouco da percepção da indústria farmacêutica sobre o cenário brasileiro e os desafios que ainda fazem com que as companhias tenham resistência em trazer novas pesquisas para o Brasil, pesquisas clínicas. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer à Casa Hunter, ao Tony, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nessa mesa tão importante. Bom, falando, né, primeiro da visão das indústrias como um todo, e não falando só da Boehringer, sobre a pesquisa no Brasil, a gente acha que o Brasil não está onde ele poderia estar, né? A gente já falou um pouco disso de manhã, que o Brasil ele tem o 7º tamanho aqui em tamanho de população, e se a gente for considerar o número de estudos clínicos, o Brasil ocupa a 20ª posição no mundo, né? Então, o 20º país com mais estudos, ou seja, tem muitos países que são menores, que têm populações menores, sistemas de saúde menos desenvolvidos e que acabam levando mais pesquisa para os seus países. O Brasil, a gente tem inúmeras vantagens, e isso sempre nós defendemos, né, nas nossas matrizes, dizendo que o Brasil tem uma população muito diversa, heterogênea, que a gente consegue estudar e avaliar o efeito dos medicamentos em populações diferentes. O Brasil tem a maior população urbana da América Latina, ou seja, pacientes ou pessoas com mais acesso aos locais de tratamento, aos seus centros de pesquisa. Nós temos centros de pesquisa altamente qualificados, investigadores e pesquisadores muito bem treinados e capazes de executar pesquisas muito difíceis, né? Temos exemplos aqui na nossa mesa, e isso é muito valorizado. Mas nós temos alguns desafios, e principalmente 2, né, que já são históricos, que acontecem há muito tempo. O primeiro deles é o prazo de aprovação dos estudos. A gente tem avaliações feitas pela Interpharma, nossa Associação das Indústrias Multinacionais de Inovação, mostrando que o Brasil tem levado, em média, 115 dias para aprovar a aprovação completa de um protocolo de estudo, aprovação ética regulatória, sendo que a gente tem outros países na própria América Latina com prazo de 90 dias, como a Argentina, ou então Estados Unidos, 30 a 60 dias. Então, são países que têm um cenário mais fértil, porque eles vão permitir que a pesquisa se inicie mais rapidamente. E quando a gente inicia uma pesquisa, né, ela inicia simultaneamente em vários países, se o Brasil demora mais tempo para aprovar, a gente vai ter menos tempo para conseguir incluir os participantes e fazer parte desse estudo. Felizmente, nós temos pesquisadores muito bons e a gente consegue até compensar um pouco esse atraso. A gente já teve situações, por exemplo, na Boehringer, em que demorou tanto para aprovar que, no fim, a gente ficou com 2 meses restantes para incluir pacientes, e, ainda assim, o Brasil conseguiu incluir, graças ao árduo trabalho muito bem organizado e articulado dos centros, conseguiu incluir mais pacientes do que outros países que haviam tido a aprovação mais precocemente. E o segundo desafio, né, que a gente tem é o que a gente estava discutindo aqui sobre o fornecimento pós-estudo. E aí eu destaco que não é uma questão apenas do prazo em si, mas faltava uma regulamentação mais clara dos critérios, né, não só para as doenças ultra-raras, mas principalmente para as demais doenças, né, em quais tipos de situação isso seria mais benéfico para a população, se tem uma alternativa terapêutica ou não. Então, esses parâmetros, né, vamos dizer assim, agora, independente do veto, eles estão muito melhor descritos na nova lei. E aí eu vejo que tanto a questão dos prazos, que agora elas estão mais claros ali, quanto a questão do fornecimento, com a nova lei, temos um cenário promissor. A gente vai conseguir defender muito mais a vinda de estudos aqui para o Brasil, com base nos parâmetros da nova lei, e ainda mais ressaltando o que já era positivo, que eu acabei de mencionar. Então, para nós, assim, com essa lei, a gente vai entrar num novo capítulo de pesquisa clínica no Brasil, na minha opinião. E agora o desafio vai ser outro, né? O desafio vai ser como nós vamos
mostrar para as nossas empresas, mostrar que o cenário é diferente, que aquela herança do passado, de prazos muito longos, um cenário não tão claro, isso não vai mais existir e que a gente vai conseguir dar mais previsibilidade para trazer esses estudos e ganhar a confiança, né, das empresas de trazer cada vez mais pesquisas para o Brasil. E, com isso, a gente vai fomentar o desenvolvimento científico e, bem ou mal, a pesquisa clínica bem organizada, ela ajuda também a organizar o sistema de saúde, especialmente para as doenças raras, né, que precisa muito da organização do referenciamento, da conscientização sobre o diagnóstico, de encontrar onde os pacientes estão e conseguir direcioná-los no sistema de saúde, que muitas vezes, infelizmente, ainda não é tão claro. Então, a pesquisa ela traz esses benefícios que não se limitam apenas àqueles participantes, apenas àquele estudo clínico em si, mas sim extrapola para ajudar a organização do sistema de saúde. Então, eu vejo que, sim, agora a gente vai estar num novo capítulo e o desafio é mostrar essa nova realidade para atrair mais investimentos para o Brasil. Legal. Obrigada, Thais. A gente fica animado, então, na expectativa de aumentar o número de estudos conduzidos aqui, né? E continuando a falar de pesquisa, queria convidar o Dr. Roberto a responder a próxima pergunta. O senhor é, com facilidade, o pesquisador com o maior número de estudos clínicos no Brasil. E o que o senhor observa de alteração no perfil dos estudos desenvolvidos no Brasil para doenças raras nos últimos anos? E quais parecem ainda ser os desafios de acesso no país? Obrigado, Vanessa, pela pergunta, e eu agradeço aí o convite para estar aqui nessa mesa com pessoas aí tão diferenciadas na área. A Alexandra, que cruzou o oceano para estar conosco hoje, aqui o Natan, Anvisa, Conep, indústria. Realmente é um evento fantástico. Tony, mais uma vez, parabéns. E a tia e essa equipe maravilhosa da Casa Hunter aí que organiza esse evento de uma maneira tão impecável. Bom, acho que foram comentados vários aspectos aqui, né? Eu tenderia até a discordar um pouquinho da Laís, quando ela disse que a pesquisa não é tratamento. Ela realmente, em tese, nós estamos trazendo, né, alguma coisa nova para testar, mas, na prática, as doenças raras elas são doenças órfãs, né, que não têm, né, nenhum manejo específico disponível. Então, a pesquisa começa a ser como aquela esperança de se ter um avanço, né, na questão do manejo, né? Então, tem esse aspecto, né? São doenças, muitas vezes, graves e progressivas. E para essas doenças, cada dia conta, né? Uma doença progressiva, uma doença grave que leva ao óbito precoce, leva a uma incapacidade. Então, digo assim, aí tem um lado, assim, é importante atrair pesquisa e atrair o quanto antes, porque talvez seja a única maneira de antecipar, né, um manejo, né, então, a pesquisa acaba sendo um acesso antecipado, né, à terapia. E o Brasil, aqui, como a Thais recém comentou, ele é um país atraente, né, para pesquisa clínica, é um país grande, com uma população significativa, aí, de mais de 200 milhões de pessoas, e tem uma infraestrutura, né, bastante razoável, né, tem serviços de referência, tem realmente centros muito qualificados, que não ficam a dever nada, né, para centros do exterior. E, então, há algo que torna o Brasil um país atraente, né, e nós temos também alguma coisa que é importante. Nós temos um processo regulatório que hoje ele é bem claro. Isso é importante, né, quando se avalia um país aí, a questão nós temos uma tramitação muito bem definida na Anvisa, no sistema CEP-CONEP. Então, isso é algo... E assim, nós temos a questão dos prazos, né? A Thais recém comentou, mas eu diria que assim, eles estão melhorando, né? Estão avançando, e especialmente para doenças raras, têm se tornado menores. Tem muito espaço para melhorar ainda esse aspecto, mas é algo que assim, está na direção correta, né? Então, aí chega nessa questão do acesso pós-estudo, né? E ele realmente, eu acho que aí vem a pergunta que a Vanessa me fez, foi uma coisa bem emblemática, assim, a resolução, antes e depois da resolução 563, a gente pegar 5 anos antes e 5 anos depois, houve uma mudança bastante importante, não só no número de estudos, como no perfil dos estudos, né? Estudos mais complexos começaram a vir para o Brasil, estudos mais
realmente tecnologia de ponta, e um número maior de estudos, né? Nosso centro lá, que não sei se é o que faz mais estudos nessa área, mas é um centro bem ativo, né? Então, nós temos nós 5 anos antes estávamos com 35 estudos e 5 anos depois com 70, né? Um aumento de exatamente 100%, né, no número de estudos, e estudos, né, que, claro, cada um deles envolvendo um número pequeno de pacientes, que nós estamos tratando aqui de doenças raras, né? Então, essa questão do acesso pós-estudo, ele é realmente bastante importante, né, para quando uma empresa toma uma definição de trazer ou não o estudo para o Brasil. Se é uma empresa grande, ela vai avaliar aquilo no conjunto dos seus estudos, vai ver, de repente ele vai até trazer o estudo, mesmo sendo tendo que fazer o acesso por tempo indeterminado, enquanto ele for benéfico para o paciente, mas talvez vá limitar o número de pacientes brasileiros. Isso a gente observa, às vezes então, isso é uma coisa que vinha acontecendo. Em uma empresa menor, o desafio é maior ainda, porque muitas vezes na área de doenças raras, as empresas são startups que desenvolvem uma nova tecnologia e fazem ali o estudo num número pequeno de pacientes, e muitas vezes são atraídas para o Brasil, porque nós temos um número razoavelmente grande naquela doença rara específica. Mas aí pesa, né, a questão se tem fornecimento para toda a vida, cria para essa empresa pequena, uma startup, às vezes, um passivo difícil de mensurar. E essas empresas, o que acontece? Elas desenvolvem um produto e depois elas vão ser, esse produto vai ser absorvido por uma empresa grande. E isso, assim, claro que esse passivo vai ter um peso, né, nessa. Então, cria uma certa resistência, né, especialmente para empresas pequenas, e que na situação das doenças raras, muitas vezes os estudos começam com empresas pequenas. O prazo de 5 anos, eu acho que ele é uma coisa bem razoável, sempre me pareceu, para doenças raras, porque, na verdade, não são 5 anos, porque o tempo médio de desenvolvimento clínico é em torno de 8, 9 anos. Né? Então, pegamos 9 anos, mais 5 anos, são 14 anos. Então, é um tempo, né, de fornecimento sem custo, né, bastante razoável. E eu acho que 5 anos para que, após a aprovação, para que o sistema de saúde incorpore a medicação, é um tempo também bastante razoável. Acho que é algo que nós temos que melhorar. Eu tenho ouvido as notícias boas aqui do Natan em relação a novos protocolos que vão ser examinados aí pela Conitec. Então, acho que é um espaço que nós temos para melhorar. Eu seria muito, assim, favorável ao que a Thais, aliás, que a Laís recém comentou, de que se criar algum mecanismo de que as doenças raras, na regulamentação, fiquem fora desse fato de fornecimento indeterminado, porque isso vai atrair mais estudos para o Brasil, estudos importantes que vai acabar beneficiando mais os pacientes. Não adianta nós termos uma legislação muito benéfica para o paciente, que já participou do estudo, mas não temos condições de ser competitivos para atrair novos estudos. Eu acho que esse prazo de 5 anos, que é um prazo bastante razoável, vai nos dar esse equilíbrio, né? Ao mesmo tempo sermos atraentes e, ao mesmo tempo, preservar os direitos dos pacientes, né? Então, eu vejo isso. Mas, basicamente, né, respondendo a tua pergunta, houve um incremento importante de estudos com essa mecanismo de que as doenças raras têm um prazo de fornecimento pós-estudo, e isso acho que é um prazo que dá uma oportunidade para o sistema de saúde, né, ao longo de 5 anos, avaliar se vai ou não incorporar aquele medicamento, inclusive dar esses dados de vida real, né, para essa avaliação relativa a essa incorporação. Então, acho que o caminho seria por aí. Obrigado. Obrigada, doutor Roberto. E apesar do veto recente, como a Laís comentou, talvez o caminho seja encontrar ou buscar essa exceção também na nova lei para esse grupo de pacientes. E, para dar sequência, eu vou convidar o Fernando agora a responder uma pergunta. Fernando, como professor e estudioso do tema de acesso,
eu queria te pedir para compartilhar com a gente a sua vivência, em especial no diálogo sobre experiências inovadoras observado fora do Brasil. E o que você, nos últimos anos, encontrou que te chamou mais atenção? Obrigado, Vanessa. Inicialmente, agradecer o convite, em nome do Tony, da Ariadne. É sempre bom poder compartilhar ideias e ouvir tantas opiniões bastante aprofundadas sobre um tema específico, que é o acesso a doenças raras. Enfim, a pesquisa que eu tenho tocado junto com um grupo internacional, inclusive estamos montando uma rede internacional sobre o que a gente está chamando de inovação social farmacêutica, que eu acho que dialoga muito com duas posições que foram colocadas aqui, de forma aparentemente antagônicas, mas que não devem ser antagônicas. Uma coisa é o interesse da indústria por inovar e por lucrar, justo. Outra coisa, o interesse do paciente por ter acesso ao medicamento, justo. Outra coisa é a responsabilidade do governo em incorporar, e no Brasil especificamente, que oferece assistência farmacêutica integral, disponibilizar esse medicamento, se comprovada a eficácia, assim que for cumpridos todos os processos de incorporação, seja na rede pública, seja na rede privada. O que a gente procura, estudando a inovação social farmacêutica, é um equilíbrio mais adequado desses diferentes interesses, visando o social, o interesse público, onde cada uma das partes tem que abrir mão um pouco do que seria o seu padrão ouro de interesse para compor com essas diferentes partes que devem oferecer, no final das contas, o acesso. Então, em termos globais, a gente identificou várias inovações sociais farmacêuticas. O Brasil tem algumas experiências importantes que devem ser seguidas, por exemplo, compartilhamento de risco, parcerias de desenvolvimento produtivo, as próprias vias regulatórias excepcionais, que foram comentadas aqui duas já, Nós temos a da Anvisa e temos a da própria CONEP, e já se vislumbra uma possibilidade de uma outra via alternativa na regulamentação. Regulamentação essa da lei das pesquisas clínicas, que vai ser essencial de acompanhar de perto, porque, numa leitura que eu fiz com o meu grupo de pesquisa, há pelo menos 36 menções a regulamento da lei, que deve ser melhor detalhado pelo Ministério da Saúde. Provavelmente, a gente vai ver quem vai ser essa nova instância nacional em pesquisa. Mas a inovação social farmacêutica, ela deve buscar esse interesse. Quando se fala, por exemplo, no acesso, depois de 5 anos, qual é a responsabilidade da indústria pós-registro, e disponibilidade no mercado, tem algumas questões importantes que a gente tem que refletir. Primeiro, a precificação dos medicamentos para doenças raras, ela, no meu entender, está incompreensível. E não é só para mim, é para mim, para quem estuda na França, para quem estuda na Holanda, para quem estuda no Canadá ou nos Estados Unidos. Os preços que esses medicamentos entram são absolutamente da cartola. Eu não sei se eles já não estão considerando tudo isso que foi falado com relação já antecipa na precificação esses custos que virão mais adiante, eventualmente, com as pesquisas clínicas levantadas no Brasil. E o Brasil, ele optou por precificar no registro, e isso, às vezes, afasta realmente a indústria até de registrar os seus produtos no Brasil, para não correr o risco do preço. Então, essa é uma questão regulatória que é importante. E quando a gente fala inovação social, então, também se pensam em outras questões, por exemplo, o uso das flexibilidades do TRIPS, com relação a produtos que se mostram eficazes e que ampliar e aumentar a capacidade industrial brasileira em termos de produção de medicamentos no campo público, principalmente, mas também no campo privado, é um caminho fundamental.
A política do BNDES, ela traz inovações importantes nesse sentido. Resgatar o que está escrito na 199 de 2014, completando 10 anos esse ano, a 199 não disse a que veio ainda. E tem bons caminhos de inovação social farmacêutica para doenças raras trilhados ali também. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Então, você pensar na inovação com a finalidade social e, para isso, parcerias entre sociedade civil, indústria e governos são fundamentais. Num equilíbrio de riscos, seja financeiros, seja de riscos eventuais futuros daquela tecnologia que vai ser incorporada, e num compartilhamento do interesse pela saúde e pelo bem-estar dos pacientes, que eu quero acreditar que é o interesse comum que une todas essas partes, né? Então, essa rede está sendo criada, estamos mapeando diversas iniciativas de inovação social farmacêutica, vai ter um novo evento na Holanda agora em julho, e espero que com isso a gente consiga mudar um pouco os paradigmas e lógicas que movimentam a indústria farmacêutica para inovar e colocar no mercado seus produtos e que se busque criativamente uma nova forma de desenvolvimento de fármacos para essas doenças que são diferentes. Obrigada, Fernando. Com certeza vai ser muito interessante aprender com essas experiências internacionais, ver o que a gente consegue aplicar aqui também. E aí, para finalizar as perguntas, a pergunta para o Alexandre, e eu deixei você por último, Alexandre, mas nem de longe você é um elemento menos importante nessa discussão de acesso, pelo contrário, ele já fica com medo de ter uma pergunta pegadinha também, né? Não é o caso. E a gente vê um cenário da saúde suplementar em que a gente observa uma redução de número de operadoras, em paralelo com o crescimento de número de beneficiários, e a gente atinge aí o pico de beneficiários na saúde suplementar, o que demonstra uma consolidação dessas operadoras. E a gente sabe do desafio da saúde suplementar de lidar com a incorporação de tecnologias. Você podia falar para a gente como a ANS tem se preparado para esses desafios relacionados às novas tecnologias em saúde? Obrigado, Vanessa, pela pergunta. Boa tarde. Antônio, obrigado pelo honroso convite de participar desse importante evento. Parabenizo todos que me antecederam. Uma honra estar com os senhores aqui. E a gente vem aqui representando a Agência Nacional de Saúde, a diretoria da DIPRO, que ela é responsável pelo rol de procedimentos e eventos em saúde que todas as operadoras precisam arcar e cumprir com o dever relacionados aos beneficiários. A agência tem hoje se debruçado, trabalhado muito em relação ao rol, nessas avaliações de tecnologias de saúde. A gente tem a honra de dizer que hoje a gente faz essa avaliação de tecnologia de saúde num período de 6 meses, que foi determinado por lei, do ponto de vista contínuo. Então, são pouquíssimas agências do mundo que fazem essa avaliação nesse período tão pequeno, sendo que a gente ainda tem um porém, que a gente tem que fazer essa avaliação do ponto de vista contínuo e sem poder fazer a priorização de tecnologias, sendo que outros países a gente pode verificar que pode se priorizar. Tudo isso é muito desafiador do ponto de vista de órgão regulatório. Para os senhores terem uma ideia, num período aí de 2 anos, a gente fez a avaliação de 77 novas tecnologias para serem incorporadas no rol. Dessas, a gente incorporou 47 e 12 ainda estão sendo avaliadas por esse período. O grande desafio que a gente vem enfrentando é de que, há 20 anos atrás, o desafio da incorporação de uma tecnologia no rol era uma tomografia, ou era um ultrassom, ou era uma cirurgia menos complexa. Hoje, 75% são tecnologias relacionadas à parte oncológica. E cada vez mais a gente está lidando com um nicho que, se a gente fosse levar em consideração a definição aí para doenças raras, de 65 para cada 100 mil, a gente hoje tem inúmeras tecnologias que se encaixam nesse número. Então, é um número pequeno, com uma tecnologia do ponto de vista de impacto econômico grande, que a gente precisa fazer essa avaliação através de uma ferramenta
que é a avaliação de tecnologia e saúde, que basicamente leva dois pontos muito importantes. Primeiro, do ponto de vista de segurança e eficácia para o paciente, que já foi aqui muito discutido e debatido, e o segundo, da avaliação da análise de impacto econômico e orçamentário. A gente faz tudo isso através de um processo muito transparente. Os senhores têm acesso a todas essas tecnologias que a gente fez avaliação nesse período. Tudo é aberto para os senhores. Esse processo, ele passa por audiência pública, consulta pública, passa por um comitê que é o COSAúde, onde tudo isso é debatido por todos os agentes do setor que pode se posicionar e se definir. E por 2 vezes ele é rediscutido dentro da ANS e, por fim, a gente acaba dando o parecer final, se essa tecnologia foi favorável ou não foi favorável. Caso de não favorável, existe a possibilidade de uma nova colocação dentro da agência, e aí a gente faz novamente essa avaliação. Diante disso, a gente, inclusive, recentemente, a gente fez uma publicação do painel do hall, que os senhores também podem ter o acesso. Nesse painel, os senhores vão ter uma ideia da quantidade de tecnologias que a gente vem fazendo avaliação, o impacto orçamentário, o impacto econômico, o N de pacientes que estão sendo beneficiados por essa tecnologia, e isso também através de um painel dinâmico. Pegando esse desafio que a gente tem tido na avaliação dessas tecnologias, cada vez mais específicas do ponto de vista de nicho de doença, levando agora para a discussão de doenças raras, doenças órfãs, a gente entende sim e tem discutido, inclusive agora, recentemente teve um congresso na Espanha, que a gente teve a oportunidade de 2 membros da nossa ANS participar, que a gente entende que essa ferramenta de avaliação de tecnologia em saúde, para esse tipo específico de situação como doenças raras, ela vai ter que ser revista. Vai ter que ser revista porque ela não foi criada especificamente para essa situação. Tem que ser revista, inclusive, do ponto de vista de custo-efetividade, de discussão de limiar. A gente precisa, com uma maior exatidão, o N, o diagnóstico, de que maneira que vai ser feito esse tratamento. E um ponto que a gente também discute internamente é a carga que existe em volta da maioria dessas crianças, ou seja, é diferente lidar com essa situação do que uma tecnologia onde o paciente vai, utiliza essa medicação e ele volta. Aqui existe um componente social, familiar muito importante, que também tem que ser levado em consideração. E tudo isso, nessa complexidade, a gente tem que entender que a gente vive num país continental. Então, toda vez que a gente faz uma avaliação dessas tecnologias, a gente não tem que avaliar para São Paulo, para Rio de Janeiro. A gente tem que avaliar como um todo no país. E hoje, pegando um gancho do início que a Vanessa disse, nós temos 570 operadoras. Dessas, 80 a gente classifica elas como pequenas e médias, que são até 100 mil beneficiários. E a gente sabe que o princípio básico da saúde suplementar de uma operadora se sustentar é através do mutualismo. Então, tudo isso torna-se um desafio e que a gente está aberto à discussão, à participação de toda essa complexidade. Obrigado. Obrigada, Alexandre. E, Tony, você podia... Você sabe que estava sem uma pergunta aqui no meu roteiro. Eu falei, não vou deixar o Tony sem pergunta. É claro. Você podia comentar a fala final do Alexandre também, sobre como é que você tem observado esse avanço na saúde suplementar, e fica à vontade para comentar outros temas também. Olha, eu vou ser muito sincero, acho que Alexandre sabe da minha opinião. Enquanto não houve mudança radical no modelo como enfrentamos e trabalharmos as doenças raras, o sistema público e privado vai continuar sofrendo muito, vai gastar mais e não vai ter a resposta que a comunidade espera. Claro, teve muitos avanços. Eu acho que a ANS está fazendo o máximo que ela pode. Também o sistema público está fazendo, né? Hoje tem participação de paciente na avaliação também das novas tecnologias, mas eu acho que
também é ainda avanço muito pequeno, né? Nós precisamos mudar radicalmente. Antigamente, 15, 20 anos atrás, tinha menos de meia dúzia, né, de doenças com medicamento. Hoje na Anvisa tem, eu acho que 104 ou 114 mais ou menos registrado, né? Para os próximos 5 ou 10 anos vai ter milhares de tratamento disponível. Eu pergunto, você sabe aquele medicamento que acabou de aprovar a incorporação, se está sendo utilizado da forma certa, se o paciente está respondendo depois de 6 meses da forma correta, se está sendo eficaz mesmo? Nós estamos falando de pesquisas com N pequeno de paciente. Nem a Anvisa sabe o que acontece depois de 6 meses da comercialização, nem o Ministério da Saúde que paga sabe o que acontece, nem a ANS sabe o que acontece. Então o modelo está errado. Está totalmente errado. Quem paga precisa saber o que está acontecendo, né, com aquele medicamento, com aquele paciente, se realmente tem resposta correta. Nós sabemos, o professor Roberto está aqui, ele pode indicar muitas doenças de depósito com medicamento biológico, o paciente para de responder depois de 6 meses. E outros pacientes estão precisando de tratamento. Só que qual é o médico que tem coragem de parar o tratamento para ter outro no lugar? Quase ninguém, são raros. E isso estou falando do sistema público e privado. E muitos hoje, na ANS, vamos falar dos protocolos. Isso conversei com... Tem um amigo meu aqui que trabalhava no HG, né? O antiga AMIL, né? Vamos dizer assim. E nós falamos numa reunião com o Casa dos Raros sobre os protocolos, né, de diagnóstico. Vamos falar de uma síndrome, de um espectro que todo mundo conhece, o autismo. O autismo assim virou moda, né? Vamos dizer assim. É muita gente nascendo com autismo. Qual é o protocolo hoje para diagnosticar autismo? Nos convênios. Tem que passar por 3, 4, 5 exames, né, para depois confirmar se ele tem que fazer o sequenciamento. Tá, por que não faz direto o sequenciamento? Acaba economizando tempo e grana. Por quê? Porque os médicos responsáveis dentro dos convênios, eles estão aplicando esse protocolo. Então, a própria agência, os próprios convênios sangram porque também tem erros nos protocolos. E quem muda isto? Se você não tem centros de referências que conseguem trabalhar de uma forma correta, que dão a resposta de uma forma natural, sem ser contratados. Eu lembro do nosso ministro Mandetta, queria contratar o Einstein, outros também hospitais, para poder monitorar o tratamento, para ver se está surgindo efeito ou não, né? Não precisa, quando você tem centro de referência verdadeiro, essa resposta é automática. Precisa ter acesso completo ao prontuário do paciente, a resposta do medicamento. Isso tem que ser natural, seja na área pública, na área privada. Então, eu vejo iniciativas ótimas, eu vejo melhoria assim, mas eu não vejo mudança radical, que nós precisamos disso. Já temos hoje a maturidade para fazer isto. Todos nós conhecemos bem, seja na área de gestão, seja na área de ciência, como deve funcionar o sistema. Como podemos economizar dinheiro? Da forma que está hoje, não trará sustentabilidade, nem para o Ministério da Saúde, nem para a Agência Nacional de Saúde, nem para ninguém. Então, nós temos que concordar junto. Tem que mudar. Não vai ter mais hospitais tão grandes daqui 10, 15 anos. Tamanho Einstein, isso não vai ser quase raros. Vai ter hospitais pequenos, que vão tratar grupos de doença, mas de uma forma mais rápida no diagnóstico e mais eficaz no tratamento, aquele que é chamado terapia-alvo. Então, se hoje nós não vamos olhar o futuro, essas mudanças, como nós vamos mudar, né? Hemograma todo médico pede hoje. Daqui 5, 10 anos não vai pedir só hemograma, vai pedir sequenciamento, vai custar preço do hemograma hoje. Quem vai interpretar isto? O Alexandre quer responder. Calma. Eu vou te dar a resposta. Várias pessoas vão querer responder. Calma, vamos lá. Eu vou dar. Vocês vão ter aí o direito de resposta, por assim dizer. Eu provoquei o Einstein aqui, por isso. Não, eu não vou nem poder responder, Tony. Mas eu vou... A gente tem um desafio de tempo aqui, então me deram esse desafio de fazer essa discussão toda super interessante, caber no tempo da mesa. Então,
eu vou pedir o seguinte, a gente vai passar por cada um de vocês, e aí vocês vão ter o momento da resposta também. Mas, em relação aos desafios, muito se conhece sobre os desafios de doenças raras, e eles são muito semelhantes entre os países do mundo, inclusive quando a gente escuta experiências internacionais. Então, dentro do nicho de cada um de vocês, como é que o Brasil pode fazer a diferença nessa discussão e no cenário de doenças raras? E aí eu vou começar pela Thaís, porque aí vocês podem seguir na sequência, todos vão poder responder a alguma questão que o Tony tenha levantado, e aí o Tony faz o encerramento. Tá bom? Thaís, por favor. Para começar, você breve também, mas resgatar um pouco do que eu falei de deixar o Brasil com mais protagonismo em número de estudos clínicos para ser condizente com a relevância que nós temos em termos de população, em termos de capacidade científica. Então, a contribuição da indústria farmacêutica para a melhoria do cuidado dos pacientes e das pessoas com doenças raras, acho que é esse, trazer mais pesquisa, colaborar com o desenvolvimento do sistema de saúde de uma maneira mais acelerada agora, a partir dessa nova lei. Por favor, Dr. Pois o Brasil tem vários pontos positivos, né? Nós temos um sistema único de saúde, temos centros bastante desenvolvidos em várias regiões. Eu acho que o desafio grande é fazer essas coisas funcionarem de forma articulada. E aí, talvez o maior desafio seja o do Natan, de fazer que todos esses serviços de referência, os públicos, os privados, os laboratórios, possam atuar de uma maneira como uma rede, né, cobrindo as deficiências de outros setores e conseguindo, digamos assim, somar essas vantagens todas que nós temos, esses pontos positivos, de maneira que a gente possa funcionar de uma maneira articulada com o que nós já temos de excelência em vários pontos do país. Acho que esse seria o desafio a vencer. Vamos lá, com inteligência estratégica, né? Rede multinível integrada, ética, né? E pensando em equidade. Então, nós temos aqui diferentes camadas representadas, inclusive, nessa mesa. Então, regulação, pesquisa, setor privado, setor público, mas prescindimos de algumas coisas, né? Ainda temos aí falta de algumas coisas. A Tony falou da integração de informação. Então, o Ministério da Saúde está se esforçando para ter prontuário eletrônico à disposição, para permitir monitoramento de dados do mundo real, para permitir que o centro se comunique e identifique precocemente esse paciente, para que as informações de pesquisa sejam compartilhadas. Então, rede, né? A atuação em rede pode ser uma estratégia muito positiva. A Europa já atua, né, dessa forma, enfim. E é experiência boa, a gente pode copiar, adaptar e trazer para cá. Bem, fiquei pensando hoje de manhã, a gente ouvindo aqui as pessoas dizendo sobre vontade política, né? Eu gostaria de começar falando dessa. Vontade política, gente, é mobilização social. É isso. Vontade política não é de um grupo de pessoas, são os nossos representantes. Então, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui, ver esse auditório lotado de pessoas muito interessadas no que a gente está dizendo aqui, é mobilização social. E acompanhamento, né? Também já ouvi aqui hoje, precisamos acompanhar de perto. E acompanhar de perto, cobrando, escolhendo. Daqui a pouco tem eleição municipal, a gente precisa pedir lá no município, precisa pedir no plano de ação, inserir no plano de ação o comprometimento. Não adianta a gente vir aqui cobrar do governo federal se lá na ponta as pessoas não se comprometem. Então, a gente precisa cobrar nos municípios, daqui a pouco é a hora, né? Colocar no plano e depois não só colocar no plano, acompanhar e cobrar. Estava no plano, queremos, né? Então, vontade política é mobilização nossa, mobilização social. Estamos aí com a lei de pesquisa clínica, concordo com a Thaís, a gente tem prazos e segurança jurídica, precisamos garantir o respeito, o cuidado ao participante de pesquisa. Então, que bom, conseguimos garantir um arcabouço, com muita luta, né? E a gente precisa reconhecer aqui, foi muita luta mesmo para manter esse sistema CEP-CONEP em pé, porque houve tempos em que o desejo era realmente reduzir ao pó o sistema CEP-CONEP e copiar o modelo americano, que sim é rápido, mas que tem muitas denúncias já, inclusive na mídia. A gente sabe do risco, não é desejável. E aí, sem colocar no Natan aqui muita responsabilidade para além do que ele já tem, eu acho também que a gente precisa articular em rede, Natan, com uma centralidade. Talvez a centralidade seja lá, né, no seu local. Essa centralidade de chamar. Alguém tem que
cuidar do todo, né? Nós somos partes do todo e alguém precisa dizer é ali que a gente vai, ou ele que vem atrás da gente, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Com relação a tudo isso que a gente está falando, gente, tem um tanto que é base e que não se vê e que não está aqui. Por exemplo, a Plataforma Brasil. Por exemplo, o funcionamento do DataSUS. A gente precisa lutar por isso, né? Então, as bases que não são vistas aqui, mas sem as quais a gente não consegue trabalhar. Então, daqui a pouco, 60 dias, a lei está aí, e a gente tem uma Plataforma Brasil que não funciona, não vou dizer que não funciona bem, ela funciona muito mal. E a gente tem que assumir isso e precisa resolver. Então, questão das bases também, além das pessoas. E trabalhar com transparência e com vínculos de confiança, por fim, né? Então, que a gente consiga se relacionar com muita transparência, quem promove pesquisa, patrocinador, pesquisador, precisa se relacionar com os participantes de pesquisa com muita transparência, muita honestidade, criar vínculos de confiança e lembrar que o sistema CEP-CONEP está aqui, né? E continua depois da lei, independente de quem vai fazer a gestão ou não. O sistema CEP-CONEP é o lugar de receber dúvidas e também de receber denúncias. E a gente tem recebido, que bom, cada vez mais denúncias, que é sinal que as pessoas reconhecem que esse sistema de proteção existe para proteger as pessoas que participam de pesquisas. Não é um problema grande, grande parte das denúncias são resolvidas em negociação, não é briga, não. Mas é possibilidade de ter quem consiga fazer a interação entre o participante de pesquisa, seus familiares e os patrocinadores e os pesquisadores. E, via de regra, a gente não cursa com litígio. Muito pelo contrário, a gente consegue, por meio dessa conversa, agradar a todas as partes. Então, eu continuo valorizando esse momento aqui. Acho que a gente tem que levar daqui para fora. Obrigada. Então, do ponto de vista da Anvisa, eu quero usar também esses dois pontos principais que foram abordados aqui, pesquisa e monitoramento pós-registro, que são dois universos que a gente trabalha lá, e eu quero ter esperança, sim, que a lei que está aí, que foi, na verdade, para mim, a lei, na verdade, trouxe mais uma legislação dos procedimentos que já existia, e quando a gente fala de pesquisa, principalmente pesquisa em doenças raras, nós precisamos ter inovação. E essa lei não tem nada de inovação. Uma lei que incentiva a pesquisa clínica no país é uma lei que estimula o investimento em pesquisa científica, o investimento em pesquisa básica, a relação público-privado precisaria ter sido resolvida para incentivar a pesquisa. Uma lei que pega os procedimentos regulatórios e éticos e põe numa lei, ótimo, a gente tem uma coisa muito positiva, está na lei. Então, eu quero ter esperança, sim, que isso vai resolver. Prazos não vai mudar muito, porque nós estamos numa média de 115 e a lei fala em 120, então a gente pode até aumentar um pouquinho mais. Então, a questão não vai ser resolvida. Estou trazendo isso aqui, gente, porque a gente está num fórum aqui muito importante, de pessoas envolvidas aqui, e ela falou uma coisa muito importante, vocês, aqui representando pacientes, são a força disso tudo. Então, esse movimento aqui precisa continuar, do ponto de vista de pesquisa, tá? Precisa de continuar, não é essa lei que vai resolver, mas o movimento de vocês, sim, para que a gente possa ter investimento em pesquisa no país, porque aí sim a gente consegue trazer tanto pesquisas de fase 3, que é o que a indústria traz internacional, mas desenvolver pesquisa aqui no país, que aí nós vamos resolver uma série de questões aqui de acesso também. Com relação à pesquisa, só um ponto também que eu não posso sair daqui sem dizer isso, para vocês pacientes. Pesquisa é assim, quando a gente tem pesquisa clínica, a pesquisa é dividida em geral em fase 1, fase 2, fase 3, certo? Né, terapia avançada e rara, a gente combina um pouquinho, mas em geral é isso. Pesquisas de fase 1 e pesquisas de fase 1, 2, inicial, são pesquisas para avaliar a segurança. A maior parte das nossas pesquisas em terapia avançada no Brasil é para avaliar a segurança. Obviamente, a gente tem elementos de eficácia, porque a gente já trata o paciente, né, na pesquisa. Ninguém vai fazer pesquisas fase 1 com paciente, com indivíduo sadio. É por isso que envolve o paciente. Mas é muito importante vocês, pacientes, terem essa visão, porque não é só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, 5% de tudo que entra no funil da pesquisa é que consegue ser aprovado. 5%. Ou seja, tem que ser tratado pesquisa com bastante cuidado no nosso país, com segurança, com estruturas para pesquisa.
Nós temos que ter profissionais que entendem de pesquisa clínica nesse país. Nós estamos falando muito com o Ministério da Saúde isso, sabe? Porque é nosso papel, que a gente tem todo dia lidado com protocolos, né, de pesquisadores, e está deficiente. Às vezes o prazo demora, porque se a gente for aprovar aquilo ali, vai ser um absurdo. Não vai chegar no resultado que se precisa de uma pesquisa. E aí a gente não vai ter o produto no SUS, o produto nas prateleiras, o produto para a população. Então, nós precisamos de ter estrutura, sim, de pesquisadores que entendem de pesquisa clínica, de estruturas hospitalares, de referências no país sobre isso. Isso é um ponto. Não posso sair daqui sem dizer isso, porque senão a gente não vai fazer o que a gente veio aqui. Nós queremos mudança, queremos que realmente a pesquisa chegue no Brasil, né? Esse é um ponto. Aí, outra coisa também, que a Anvisa tem um ponto sobre isso, principalmente em terapias avançadas, nós percebemos nesses últimos anos, tem mais ou menos 40 e poucos ensaios clínicos no país de terapias avançadas, e a gente criou um movimento agora de fazer um chamado aconselhamento regulatório. Nós percebemos, ao longo do tempo, que talvez uma dificuldade muito grande, tanto da pesquisa multinacional, tá, gente, da indústria multinacional, quanto da nacional, é a falta de aproximação com o regulatório, de conhecimento regulatório. Nos Estados Unidos e na Europa, quem estiver aqui, tiver conhecimento e sabe o que eu estou falando, as indústrias, as universidades, eles discutem regulação na sua formação. Então, eles já têm as startups de desenvolvimento e já sabem o que vão fazer. Já sabem que tem que desenvolver fase pré-clínica, que tem que ter fase clínica controlada, que tem que ter tudo bem feito. Aqui no Brasil, não. O pesquisador faz pesquisa para fazer o quê? Para fazer paper, para lá publicar na Science, na Nature. Não faz para desenvolver produto. E isso dificulta o desenvolvimento da pesquisa para chegar no paciente. Tá? Então, nós criamos na Anvisa um modelo chamado aconselhamento regulatório. Obviamente, nós priorizamos para produtos destinados ao SUS e de desenvolvedores públicos, porque a gente não tem condição de fazer para todos, mas é uma pilotagem ainda, nós vamos fazer isso, né, no futuro para mais desenvolvedores. E foi fantástico. Nós temos um produto de terapia avançada desenvolvido pelo Butantan e pelo Hemocentro de Ribeirão Preto. Nós sentamos com eles e desde o início trabalhamos. Hoje está um ensaio clínico controlado, organizado, e a gente vai ter em breve, se Deus quiser, um resultado importante aí. Então, só de chamar a atenção um pouco para isso, nós precisamos fazer formação em pesquisa clínica. E só para terminar, já estou terminando já, porque eu vou falar um ponto do que o Tony falou sobre o monitoramento pós-registro, que é fundamental. O que é isso? Depois que o registro que um produto é aprovado, a gente tem que monitorar. Existem vários mecanismos de monitoramento. Nós aplicamos um para terapias avançadas, porque são características específicas, né? São produtos muito inovadores, a gente precisa monitorar a longo prazo, e nós criamos as empresas que registram 7 produtos registrados no Brasil. As empresas que registraram têm que anualmente enviar informações para a Anvisa de como é que está a eficácia, se tem novas ideias de riscos que apareceram. Então, a gente tem esses dados. O que nós não fizemos, eu vou aproveitar a fala do Tony aqui para dizer, é que nós vamos publicizar isso tudo, porque a população precisa estar sabendo disso. Então, assim, no final do ano, a nossa ideia é que a gente tenha todos os relatórios de todos os monitoramentos anuais. Nosso primeiro produto registrado foi em 2020, então a gente tem 4 anos em alguns, né? Considerando, pessoal, que assim, depois que esses produtos são registrados, né, de terapia avançada, eles precisam ser monitorados pela empresa. Então, eles precisam ser monitorados a longo prazo. E alguns setores, inclusive considerando sociedades médicas, já se organizaram para também ter dados da própria sociedade médica. Por exemplo, o pessoal da oncologia, né, que trabalha com terapia gênica para o linfoma, mieloma, se organizaram para ter uma base de dados dos médicos, né, da sociedade clínica, assim como a empresa vai ter o dela também, e a gente está construindo também quem sabe, o Ministério. Então, isso é importante dizer para vocês, que a gente precisa fazer regulação em todos os níveis de regulação, inovando. Não dá para pegar modelos que já foram feitos, modelos que estão aí parados. E a gente tem que inovar, porque senão a gente não vai conseguir regular esse tipo de produto. Né? Obrigada, João. Eu estou sendo só um pouco cobrada aqui do nosso tempo, e aí então peço atenção a vocês para o tempo para a gente finalizar a rodada. Eu vou tentar ser breve, então. Eu acho que, como recado final, para mim é claro que um bom acesso a tratamentos pelos raros é a valorização do Sistema Único de Saúde. Por melhores que sejam os esforços da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o SUS é o nosso grande patrimônio, é ele quem garante acesso a grande parte dos exames diagnósticos e depois tratamentos. Então, esse é o principal caminho. E no SUS, financiamento, né, a gente está
vivendo um momento onde, por conta dos ajustes fiscais, há um debate sobre a eliminação do mínimo constitucional para financiamento da saúde. Isso não pode acontecer. O SUS ele é subfinanciado desde a sua criação e isso impacta no acesso a medicamentos para doenças raras. Então, tem que ter um financiamento adequado. O mínimo constitucional virou teto e agora já querem tirar. Então, acho que a gente tem que ter muita atenção a isso. Outro ponto fundamental é a pesquisa. E pesquisa, principalmente pesquisa nacional, com os nossos pacientes, com a nossa riqueza do SUS. Agora, com a saúde digital, nós vamos ter uma enorme base de dados, foi falado do DataSUS, para pesquisa, para uso de dados reais, que precisa ser regulamentada, mas é uma mina de ouro que nós temos para os nossos pesquisadores. Só que, assim como a nossa saúde pública é subfinanciada, a nossa pesquisa nacional é subfinanciada. Aqui no estado de São Paulo mesmo, estamos em volta com a manutenção do financiamento básico da FAPESP. Vamos ver como é que a coisa vai. E mais 3 aspectos rapidinho que eu quero falar, só mencionando os tópicos. Formação, eu que ensino, já ensinei em faculdade médica, saúde pública, precisa ensinar desde a base, desde a graduação e na pós-graduação também, a existência da doença rara, a existência dessas inovações que existem, teve uma mudança muito forte em como se diagnosticava, como se diagnostica, e o potencial de inovações no campo. E os nossos médicos não estão ainda preparados para esse novo mundo. E políticas, políticas públicas, eu acho que não só as assistenciais, que eu concordo, o Ministério da Saúde tem um papel coordenador fundamental, fico muito contente que o Natan esteja à frente, conheço a qualidade, mas é um desafio enorme. Como eu disse, a política criada pela 199 faz 10 anos e não disse a que veio. Os centros de referência não estão bem estruturados. A rede ela está prevista há 10 anos, então é fazer a lição de casa. Então, muito do que tem que ser feito já está lá, não precisa inovar tanto. Agora, na política regulatória, sim. Aquelas 36 regulamentações que o Ministério tem que dar para a pesquisa clínica vão ser estratégicas. A política regulatória no registro, então, pensar bem, a gente mantém a precificação para os medicamentos raros ou não, como é o modelo, e concordo totalmente com o Tony, eu me lembro que a nossa primeira conversa foi sobre isso, o modelo de incorporação tecnológica no SUS não cabe para doenças raras. É preciso de um modelo alternativo que considere os custos que são gastos nesses doentes em geral e o custo da nova tecnologia. Então, é isso. Obrigado. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez o Ronzo Covid, Tony, de estar aqui. Você falou me provocando ali, não tem problema, a gente já discutiu isso pessoalmente algumas vezes e eu concordo em gênero, número e grau. A gente precisa ir atrás de desfecho. Se a gente não for atrás de desfecho, eu estou muito à vontade, porque eu tenho discutido com as operadoras que a gente precisa ir atrás desses desfechos para que a gente possa estar discutindo e ter uma discussão de alto nível, sempre em benefício dos nossos pacientes. Eu, como órgão regulador, a gente só tem acesso ao operador, a gente não tem acesso ao prestador. Além disso, Tony, eu não tenho acesso ao CID. Por um parecer do CRM, eu sou proibido, como órgão regulador, de ter acesso ao CID. Então, ir atrás de todo o sistema que a gente tem na agência, de conseguir desfecho sem o CID, fica difícil e a gente está batalhando junto ao CRM para que isso possa ser revertido. Temos sim que ir atrás do desfecho. E eu acredito, Tony, que a gente, indo atrás desse desfecho, e tem feito essa metáfora, a gente vai abrir um monte de sarcófago. A gente vai verificar quem é o melhor médico, quem é o melhor prestador, quem é o melhor hospital, quem é o melhor laboratório, quem é a melhor indústria farmacêutica, qual é o melhor medicamento. Então, a partir daí, o que a gente vai fazer com essas informações? Mas fica para um outro dia, para um debate, mas concordo com você que a gente tem que ir atrás do desfecho. Terminando aqui,
A agência está de portas abertas. Dentro desse processo de atualização do rol, faz parte a gente receber, inclusive, diretriz de utilização, faz parte a gente receber novas metodologias, novos processos, para que a gente possa avaliar dentro dessa ATS, inclusive, ideias dos senhores relacionados a doenças raras. E a gente tem trabalhado, inclusive, fazendo parte de discussão com agências internacionais de criação de metodologias para especificamente fazer essa avaliação dessas doenças raras. Obrigado mais uma vez pelo honroso convite. Wow, I knew Brazil was really on the path to make all those. Eu sabia que o Brasil estava no caminho para fazer todas essas mudanças de inovação, mas, na verdade, isso me esclareceu muito. Eu gostaria de lembrar a vocês que 95% das doenças raras não tem tratamento, ou seja, só 5% tem, e o Brasil está endereçando um escopo completo de acesso, pelo que eu escutei, da necessidade de pesquisa, todas as mudanças que vocês estão tentando ter, vocês realmente estão tratando do escopo completo de acesso, do âmbito completo de acesso. Eu gostaria de dizer que eu tive a oportunidade, na minha posição, de ouvir de membros do mundo inteiro, da Ásia Pacífico até o Brasil. Eu sempre escuto os mesmos desafios, claro, diferentes, mas ainda iguais. Assim, tem muitas soluções. Eu diria que a comunidade de doenças raras estão numa etapa de criar uma mudança de paradigma, uma grande mudança de paradigma. Estamos nesse momento. E se você for levar a solução, essa é a especificidade da comunidade de doenças raras. A comunidade vai levar a mostrar o que eles precisam. Então, se a gente passa a realidade política não só do Brasil, tá? A gente está sempre criando, a gente realmente está criando essa mudança de paradigma e a gente está criando uma mudança sistemática, porque é o que nós precisamos. E por isso que a ADI está fazendo uma chamada para uma resolução que vai tratar de todos os temas que nós discutimos hoje, a pesquisa, necessidade para inovação na ciência, acesso ao tratamento, mas também acesso a cuidados e financiamento de saúde também. E nós realmente acreditamos que o Brasil pode ter um papel muito importante aqui, como eu falei desde o início, o Brasil sempre teve um papel na realidade da saúde mundial. Lembra da crise do HIV? Isso aconteceu no Brasil, a mudança veio do Brasil. Claro, o Brasil lidera pelo exemplo, por exemplo, até no caso da Covid, isso vai acontecer agora, e até o final, digamos, de setembro, nós temos uma oportunidade única de pedir para a Organização Mundial da Saúde para desenvolver uma ação para as doenças raras. Não só nós vamos tratar desses temas, mas a gente vai trazer um modelo. O que vai acontecer agora no Brasil? Vocês podem compartilhar todos esses exemplos de melhores práticas e a Organização Mundial da Saúde, com todos os Estados-membros que estão envolvidos, vão pensar nessas soluções. Então, é o que eu gostaria de falar para vocês hoje. Eu agradeço muito, Tony, Casa Hunter, por fazer esse evento tão importante e que me inspira tanto sobre o que é possível. Bom, e antes de passar para o Tony encerrar, eu queria pedir desculpas que, em função do tempo, a gente não vai poder responder perguntas da plateia. Queria agradecer a Casa Hunter, Tony, pelo convite, pela oportunidade de moderar essa discussão. Agradecer a cada um de vocês pela participação. Passo ao Tony para o encerramento. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço pela sua moderação, agradeço cada um de vocês. Eu acho que aqui nós temos um time fantástico para construir junto a um melhor modelo, né, para o Brasil. Acho que também a plateia junto. 10 anos atrás, quando a gente conversou, Fernando, a gente talvez tinha algumas ideias, mas hoje nós não temos ideias, nós sabemos como fazer. Né? Só precisamos da força de vontade, como a Laís falou, também da força política,
do engajamento de todos. Ninguém faz nada sozinho, né? Não vou entrar em todos os detalhes, acho que foi falado de tudo, só um exemplo quero dar da importância da pesquisa nas doenças raras e ultra-raras. Uma publicação que foi feita ano passado numa revista internacional chamada Value on Health, que comprovou que uma pesquisa que a gente trouxe para o Brasil, porque quando a gente traz uma nova tecnologia, tem outra tecnologia no país. Alguns pacientes migram, né, do comercial do Ministério da Saúde para essa pesquisa. Somente uma pesquisa nas ultra-raras, ela trouxe economia para o Ministério da Saúde em 4 anos, 65 milhões. Acho que o ministro Mandetta gostou desta. Uma só pesquisa ultra-rara. Então, imagina o impacto dessas pesquisas, além que eles dão uma única oportunidade, né, para esses pacientes, quando dá certo, especialmente que a gente traz fase 2 e 3, dá certo a pesquisa. Meu filho hoje está vivo, com 15 anos, por causa de uma pesquisa que eu trouxe do Japão. Então, a pesquisa realmente ela tem um impacto incalculável, né? Seja para a área de economia, de inovação, para a área de trazer vida e esperança para todos os pacientes com doenças raras. Muito obrigado mais uma vez. É ótimo evento, temos mais 2 mesas super interessantes. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Eu vou pedir para que vocês venham aqui para frente para que a gente possa fazer a foto oficial dessa segunda mesa.